Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Que frase que nos inspira muita confiança em Deus. Tudo o que pedirdes. Jesus fala para os discípulos: eu saí do Pai e vim ao mundo, e deixo outra vez o mundo e volto para o Pai. Na verdade, o que o Filho de Deus fez ao se fazer homem e ao vir ao mundo, e Deus não precisava de nós, não precisava vir sofrer tanto, né, como homem, ser tão humilhado, né? Mas Ele fez tudo isso para restaurar o homem e nos trazer de novo a amizade de Deus. Porque pelo pecado de Adão e depois de todos nós, toda a humanidade se separou de Deus. O pecado faz isso conosco. Nós fomos criados por Ele e voltamos as costas para Ele quando nós pecamos. E o que fez Jesus? Ele vem do Pai em nossa procura para restabelecer a nossa união com Ele. E Ele fez isso sofrendo e morrendo pregado numa cruz. Por isso Ele diz: eu saí do Pai e vim ao mundo, deixo o mundo e volto para o Pai. Só que Ele volta acompanhado, Ele não volta sozinho. Ele volta com aqueles que Ele arrancou das garras do pecado, do demônio e da morte. Ele volta com um povo. Ele volta conosco, que somos o seu povo. E Ele está lá no céu intercedendo por nós. Está orando. Está apresentando as suas chagas e olhando por cada um de nós. E depois desse feito, do Filho de Deus feito homem, o Pai olha para nós e estende a mão. E diz: vem. E nos dá a mão. Jesus é esse pontífice, ou seja, esta ponte entre o Pai e nós, porque Ele é Deus e é homem. A ponte, ela tem duas extremidades, né? De um lado e de outro, toca os dois lados, por isso ela é ponte, né? E Jesus é esta ponte, por isso é chamado de pontífice, porque faz a ponte entre Deus e nós. E Deus, através de Jesus, nos estende a mão assim: vem. E nós olhamos para Ele e estendemos também a mão: eu vou. E esse estender a mão para Deus, nós fazemos através da oração. O que é a oração? A oração nos eleva, nos puxa, embora mantenhamos os pés no chão com as realidades da terra, nós nos voltamos para o alto. Eu volto o meu coração para o alto, diz o salmista Davi, de onde me vem o socorro. E o socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então a oração me eleva. São João Crisóstomo diz que é pela oração a alma se eleva aos céus e abraça o Senhor com inefáveis abraços. Isso é oração. Então nós todos precisamos orar. Jesus insiste nisso em diversos momentos. Importa orar sempre. Vigiai e orai, diz Ele aos discípulos. Orai sem cessar. E Ele até nos ensina a orar. Quando orardes, dizei: Pai nosso que estás no céu, que é a oração mais bela e mais completa, que tem lá, né, 7 petições, né? As 3 primeiras se referem à glória de Deus, e a do meio é o pão nosso, de cada dia nos dai hoje, que se refere a todas as nossas necessidades espirituais e temporais.
E depois as outras 3, pedimos que Deus nos livre das nossas dívidas, dos nossos pecados, que Ele não nos deixe cair quando vier a tentação e que nos livre de todo o mal, inclusive a morte eterna, o fogo do inferno. Veja aí a oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensina como a oração mais perfeita. E Jesus não só ensinou a orar, mandou que orássemos, mas Ele próprio passava muitas vezes, muitas noites em oração. Tal é a necessidade e a importância e a eficácia que tem a oração na nossa vida. Deus, como eu disse, está dando a mão para nós. E se nós não rezamos, nós não damos a mão para Ele, ficamos separados. Por isso o demônio atrapalha a nossa oração, ele não quer que nós rezemos e o que é pior, faz de tudo para nós nos afastarmos da oração ou rezarmos mal. A oração não é uma técnica. Muitos dizem, vou ensinar técnicas de oração, como se ensinam técnicas de yoga. Agora virou moda, né? Esses movimentos orientais, inclusive que penetraram dentro da igreja, né? Então muitos acham que vão fazer yoga, meditação transcendental. Nada disso é cristão. Não. A oração não é uma técnica. Santa Teresa diz, a oração é um dom. E é um dom tão profundo e tão rico de Deus. E dom é dom que Ele nos dá. Porque a oração ela é feita em mão dupla. Nós falamos a Deus e Deus fala a nós. Isto é oração. Oração é um diálogo com Deus. É fruto de um encontro nosso com Ele. É um ato de amor nosso para com Ele, sabendo que Ele nos ama. Na oração nós alimentamos e estabelecemos de modo mais profundo a nossa amizade com Deus. Isso é oração. E se nós deixamos a oração, essa amizade naquilo que diz respeito a nós, ela esfria. Se nós viramos as costas para Deus ou só vamos a Ele para pedir, como se Ele fosse uma farmácia onde eu vou buscar remédio, ou um mercado onde eu vou comprar as coisas, alguém que vai só suprir as minhas necessidades, eu estou tendo um ato não de amor, mas de interesse. A oração é um ato gratuito de quem ama e busca o amado, e busca se identificar com o amado. Por isso a oração é feita sempre com Jesus, em Jesus e por Jesus. Como nós dizemos na missa, per ipsum et cum ipso et in ipso, por Cristo, ou seja, através de Jesus, per ipsum et cum ipsum, e com Cristo, na companhia de Jesus, et in ipso, e em Cristo, isso não só por meio de Jesus, não só com Jesus, mas também em Jesus, tendo Jesus dentro de mim, de modo que quando eu rezo, Jesus reza comigo no Espírito Santo. Quando eu falo a Deus, o Filho está falando comigo, porque eu sou parte do seu corpo. Eu rezo, Ele reza comigo. E o Pai, então, que estendeu a mão para mim, quando olha e vê a minha mão, vê a mão de Jesus. Quando eu rezo por Cristo, com Cristo e em Cristo. Isto é oração. Por isso, a oração é um dom. Não é apenas um ato de eu chegar lá e falar palavras. É um dom de Deus para mim. Por quê? Porque na oração eu alimento e estabeleço e aprofundo essa minha amizade com Deus. João Crisóstomo diz, não há nada mais poderoso no mundo do que um homem que reza.
E o homem mais poderoso do mundo é aquele homem que se ajoelha e reconhece Deus e reza. Isso é oração. A oração, ela está fundada em uma virtude muito importante, que é a virtude da humildade. Por isso, na oração, eu peço. Pedi e recebereis, diz Jesus. E quem pede, reconhece que precisa. Quando você vai a alguém que pede, quando alguém chega para você e diz, por favor, me dê tal coisa, aquela pessoa reconhece que você tem o dom para dar. E ela reconhece que precisa. Então a oração é o primeiro ato de humildade que nós temos. Eu chego para Deus e peço, reconheço que eu preciso dEle, que todo dom vem dEle, que todo bem vem dEle, não vem de mim. Eu não posso querer estabelecer com Deus uma relação comercial, como que eu estivesse fazendo uma troca com Deus. Deus não precisa de mim, eu é que preciso dEle. Então, se eu não sou humilde, não reconheço a minha carência, a minha necessidade, a minha pequenez, a minha fragilidade, eu não vou rezar bem. Então eu tenho que reconhecer que eu preciso dele, que eu sou pequeno. Isso só é possível com a virtude da humildade. Então a humildade faz com que eu olhe para Deus e reconheça o Senhor e o servo, o Criador e a criatura. Também o amigo, mas o amigo poderoso que eu tenho. Isso é humildade. Então eu não posso querer mandar em Deus, dizer para Deus que o Senhor tem que fazer tal coisa porque eu já fiz outra. Não posso querer investir em Deus. Hoje em alguns ambientes, sobretudo protestantes, tem a chamada teologia da prosperidade, em que as pessoas vão à religião só para obter lucros ou para obterem benesses a seu favor. Não é assim. Não é esse o tratamento nosso com Deus. Há algumas igrejas até que colocam, venha porque o milagre espera por você, já prometendo. E o milagre quem faz é Deus. Então você vai lá, dá o seu dízimo, dá o seu louvor e você vai ter tudo. Venha que os problemas todos vão acabar. Isso é ilusão. É ilusão buscar na religião solução para problemas. Não é assim. É claro que Deus dá muitas graças e soluciona muitos problemas. Se eu peço com humildade, Deus me dá a graça. Mas não é para isso que existe a religião, para troca de favores entre Deus e nós. Até porque Deus não precisa de nossos favores. Ele está muito bem, Ele é felicidade, Ele é glória, Ele não precisa de nós. Nós é que precisamos dEle. Então não podemos fazer desafios em Deus, contra Deus, ou fazermos uma espécie de relação de negócio com Deus. Não é assim. Então a oração, ela parte da humildade. Pedi e recebereis, tenho que pedir. Procurai, buscai e achareis. Então eu vou pedir, mas eu tenho também que fazer a minha parte. Vou pedir ao Senhor um emprego. Muito bem, por exemplo, Senhor, me dá um emprego, estou precisando, daqui na minha pequenez, da minha miséria, preciso cuidar da minha família, etc, etc. Pedido humilde. Mas não vou procurar emprego, vou ficar aqui deitado na rede, tomando água de coco, esperando que o emprego bata na minha porta. Aí eu só pedi, mas não busquei, não adiantou nada. Então, pedi e recebereis, buscai e achareis. Batei e a porta se abrirá. Então eu vou lá bater na porta. E quando bato na porta, se a porta está fechada, então eu tenho que esperar. Não é na hora que eu quero, é na hora de Deus. Então bate, a porta vai se abrir. Mas pode se abrir agora, como pode se abrir daqui a pouco, ou na hora de Deus. Sempre é assim. Então eu vou pedir, vou procurar fazer a minha parte, vou bater e vou ter paciência para na hora certa Deus dar a graça. Entenderam? Então isso é humildade.
Essa é a primeira condição. A segunda condição é pedir com fé. Eu tenho que ter fé. E fé na presença de Deus. Deus faz parte da minha vida, então eu vou conversar com Deus. E vou conversar, Ele aqui juntinho de mim. Ele está comigo o tempo todo. Então eu posso todos os dias me levantar de manhã, fazer minha oração da manhã. Então você se levantou, não vá fazer nada antes de você rezar. Mesmo que seja sentadinho ali na cama, agradeça a Deus a sua noite de sono, de descanso. Ofereça a Deus o seu dia. Vai trabalhar, vai estudar, vai fazer uma viagem, vai resolver uma questão, um problema, enfim, cada um com a sua vida. Ofereça a Deus aquele dia. Senhor, hoje eu vou fazer tal coisa, depois eu vou fazer tal coisa, vou atender tal pessoa, vou fazer tal viagem. Ofereça a Deus o seu dia. Já entregue nas mãos dele, pelas mãos de Maria. Está ali, né? Logo quando se levanta. Agora já acorda atrasado, despertador pulou você da cama, você sai correndo, né? Faz o sinal da cruz ali mais ou menos espalhando o sinal no rosto, de qualquer forma, né? Como aquela criança que disse para o padre que o padre perguntou se ela sabia fazer o sinal da cruz. A garotinha disse: olha, seu padre, falar as palavras eu sei, agora não sei espalhar as palavras na cara ainda não, né? Quer dizer, não é assim, de qualquer maneira. Não, você não tem tempo para conversar com seus amigos? Começa a trocar mensagem de WhatsApp, não para nunca. Não tem tempo para conversar com Deus. É absurdo, não é? É absurdo. É como aquele filho que só liga para o pai para pedir um Pix. Só para isso. Então eu estou igualzinho, né? Só ligo para Deus para pedir para Deus as coisas. Naquele momento ali, isso dura pouco, 10 minutos, 15 minutos. Muito bem, rezou. Aí sim, vai ter o seu dia. Vai ser transformador, porque já tudo foi oferecido. Durante o dia, de vez em quando você lembra, conversa um pouquinho com Ele. Você pode conversar com Deus a todo momento, Ele está aí juntinho de você. Está lá dirigindo seu carro, está indo lá para o trabalho, está no ônibus, está sentadinho lá no ônibus, ou está caminhando na rua, ou fazendo a sua caminhada matinal, ou vai lá para a academia, meio difícil rezar lá, mas vai indo lá na academia, ou está indo para a faculdade, enfim, nós podemos lembrar de Deus em todo momento, ninguém pode arrancar isso de nós. Um pensamento: oh Senhor, estou aqui, Senhor. Ó Senhor, me ajuda nesse problema agora. Vai chegar aquela pessoa aqui para eu atender. Me ajude, Senhor. Eu confio em Ti, Senhor. Sabe aquelas palavrinhas assim de amor, de confiança, sabendo da presença de Deus ali em nossa vida. Entenderam? Faça isso à noite, antes de dormir, né? Mesma coisa, agradeça a Deus o dia. Senhor, muito obrigado, eu resolvi tantas coisas. Senhor, me perdoa que naquele momento eu me estressei com aquela pessoa, né? Eu desejei mal para ela, naquele momento eu perdi o controle, falei o que não deveria, naquele momento eu tive aquele olhar que não deveria ter tido, tive aquele pensamento, dei aquele telefonema, mandei aquela mensagem errada. Senhor, me perdoa isso, perdoa aquela minha atitude ruim. Peça perdão. Depois, reze um pouquinho, fale com Deus mais um pouco, reze a oração que o Senhor ensinou, entregue a sua vida ao anjo da guarda, né? E vá dormir tranquilo. É tão simples, né? Hoje, aí depois se despeça, boa noite, Senhor, vou dormir nos seus braços e pronto, dorme. Mas hoje as pessoas, antes de dormir, vai se despedir do celular, né? Tem que despedir do vídeo lá que está vendo, aquela mensagem. Só falta beijar, né? E põe lá do lado, né? Tem gente até que beija, né? Mas fica ali o deusinho, né? É o deusinho. E as pessoas vão perdendo cada vez mais aquela intimidade. Vai dormir, tranquilo, né? Se vier uma tentação durante a noite, às vezes ali pelas 3 horas da manhã, o diabo andando sacudindo algumas pessoas aí para fazer tentações, você vai estar protegido, né?
acordou de noite, né? Acorda, reza pelo menos uma Ave Maria, né? E vira para o outro lado e vai dormir tranquilo. Entenderam? Então, isso é vida de oração. É ser tranquilo. Você vai poder trabalhar, vai poder estudar, vai poder fazer suas coisas, mas isso vai ser fundamentado nesta fé na presença de Deus na sua vida. Entenderam? Depois, eu tenho que ter fé também e confiança nos frutos da oração. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que Ele não me desampara. E a oração minha vai ser fecunda. Todos os bens que eu tenho são de Deus. Deus me deu. Eu sei que a minha oração vai ser fecunda. A minha oração vai ser transformadora, porque vai criar em mim e alimentar em mim a união com Deus. Só Deus é capaz disso em nossa vida, de nos transformar. E Ele vai nos transformar pela oração. A oração tem um poder extraordinário. Nós não usamos, mas tem um poder extraordinário. Um poder grandioso. Então vamos aprender a rezar, vamos nos acostumar à oração, vamos fazer da oração o oxigênio da nossa alma. Assim como a Eucaristia é nosso alimento, a oração é o nosso oxigênio. Deve ser como o ar que nós respiramos. E faz tanto bem. É tão bonito quando a pessoa reconhece a grandeza de Deus. Eu vejo às vezes lá meus parentes lá no Nordeste, conhecidos meus, época que vem a chuva no inverno. Inverno lá é chuva, né? Quando vem a chuva. Aí com as primeiras chuvas, né? Está lá capinando lá a sua lavoura, a sua horta, sua lavoura de mandioca, de milho, de feijão. Aí começa a cair chuva e a gente pergunta, tudo bem aí? Aí ele tira o chapéu e diz, o inverno vai ser bom esse ano, se Deus quiser. E põe o chapéu e continua com a sua enxadinha lá. Que bonito isso. É reconhecendo e Deus me dá tudo. E é agradecendo com todo respeito, né, os dons de Deus. Que bonito. A gente aqui na cidade grande não se lembra de Deus, né? Só pensa mesmo no dinheiro. Tenho que ter dinheiro para pagar as contas. E poucas vezes a gente pensa em agradecer, né? E como que tirar o chapéu. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor me dá. Então vamos pedir a nosso Senhor a graça da fidelidade a Ele, procurar rezar todos os dias e fazer da nossa vida uma vida de oração.